Boa tarde às pessoas que nos irão ver. Hoje temos aqui no contexto das entrevistas aos autores e aos respectivos projetos o Hermano Noronha. Olá, Hermano. Olá, boa tarde. É um fotógrafo que já tem algum trabalho aqui connosco na plataforma Arquivo em Fotografia de Território, nomeadamente as séries Aveirense e Meia Laranja. E é curioso porque hoje vamos falar sobre mais uma série perto dos motivos marítimos, que é o Blue Summer, uma série que o Hermano nos apresentou agora aqui na plataforma há pouco tempo, e é esse o tema da conversa de hoje. No final, ainda passaremos um pouco sobre uma exposição que está aqui na Cooperativa de Comunicação e Cultura em Torres Vedras, que se chama o Paimar, e que foi um projeto que o Hermano terminou recentemente em Cabo Verde e que está agora em digressão a mostrar. Hermano, já sei que tens os teus gatos aí a fazer companhia, não é? Andou aqui à volta. Nessa entrevista, ok. Hoje vamos falar aqui um bocadinho, vou-te colocar aqui algumas questões. É curioso como a tua série reflete uma condição que aparentemente agora está a ser falseada aqui no nosso mês de outubro, que é, ou seja, este mês de outubro solarengo e quente, não é? E que entra aqui um pouco em contradição com aquilo que tu nos mostras. O que é que tu achas, digamos, de tudo isto, ao fim e ao cabo, e como é que isso ajuda também a concretizar, enfim, a partirmos para as tuas ideias de concretização desta série? Do modo geral, resultam de constatações. Eu, na altura, estava a viver em Aveiro e fui fazer um período de um mês na zona ali mesmo ao lado, na Vagueira. E pronto, e como é natural ali mesmo nesta zona oeste, há aquelas neblinas matinais que às vezes não são só matinais. Já no Aveirense, eu tenho alguma abordagem a essa zona, porque eu tenho a fotografia dos pescadores da Companhia, eh, portanto, não me é totalmente estranho esse tipo de ambiente. Agora, quando eu estive lá um mês e o primeiro dia estava neblina, o segundo dia estava neblina, eu disse, epá, ia para a praia, porque uma pessoa não tem mais nada para fazer. Comecei a achar engraçado que havia pessoas que estavam lá permanentemente e pessoas que vinham de Viseu. Eu disse, "Pá, isto é gente que tira um dia para vir, portanto, saem com sol de Viseu ou saem com bom tempo, mas sabendo que pode estar este mau tempo, vêm com os seus casacos e vêm para passar o dia na praia. E então eu comecei a sair todos os dias, mais ou menos todos os dias, de manhã sempre, e quase foram todas dessas manhãs de neblina, fui fotografando o que eu encontrava e fui colecionando imagens, depois resultou este portfólio. Portanto, o Blue Summer, eu não uso títulos, muitas vezes títulos em inglês, mas este Blue Summer tem um bocadinho a ver desta monotonia, deste blues, desta esperança que venha o bom tempo e as pessoas, se não vêm, a gente diverte-se na mesma. Ok. É uma visão positiva. Eu, por acaso, estás a ver o meu ecrã, não estás? Sim, sim, estou. A sério. E começa logo aí com o jogo de cartas, do lado Exato. direito. Exato. Ou seja, é curioso porque, de facto, ia perguntar sobre esse título, o Blue, não é? O Blue que naturalmente estaria presente nestas imagens de uma maneira relativamente forte, se tivesse sol, mas que também remete para uma condição, de facto, poética, não é? Que Sim, é nostálgica. nostálgica, não é? Em alguns casos aqui, até para uma condição de promessa falhada. Vai-se para a praia para apanhar sol, não é? É quase como se fosse o nosso fado, não é? Aquela palavra portuguesa, o nosso fado. Exato. Olha, vamos ver se temos sorte. Claro, ok. Eu vi que tu depois acabaste por respeitar muito essa condição meteorológica. Faz sentido nesta série, faria sentido
tratares isto também com imagens alternadas? O que é que te, enfim, o que é que te motivou para te focar exclusivamente nesta parte mais meteorológica? Porque na realidade o mês foi quase todo assim. Eu acho que houve 3 ou 4 tardes de bom tempo. O resto, este verão, este agosto, foi incidente em neblina. Então, Foi, então coincidiu um pouco também com o teu período de trabalho, ao fim e ao cabo, não é? sim, sim, foi uma consequência, ideia, e depois da ideia consumou-se. Tive sorte, não é? Quando eu tive a ideia, podia ter vindo só dias azuis a seguir. E estava, epá, bolas, tenho que cá voltar, ou faço isto noutra altura. Mas não, de facto, este verão foi um verão que insistentemente foi assim. Claro. Há aqui uma. Depois, digamos, nesta seleção que nos apresentas aqui, ah, o que é que presidiu à tua escolha, digamos, de, um pouco mais das. Não é das pessoas necessariamente, mas das condições que elas executavam na praia. No fundo, isto também é um pouco sobre a vida na praia, é quase uma espécie de fotografia antropológica. O que é que presidiu aqui à tua condição de escolha dos retratos? Ah, Eh, Sim, os retratos já são um bocadinho um vício meu. Eu acho que as pessoas que eu encontro pessoas interessantes, gosto de falar com elas. As pessoas também me veem, neste caso, viam-me ali a passear com a máquina e perguntavam o que é que eu estava a fazer. Eu explicava: olha, estou aqui a fazer o registro desta situação com o nevoeiro e gosto de estar ali um bocadinho à conversa e depois se me interessam, convidando as pessoas para as fotografar. As uhum, pessoas, por exemplo, aqui, apesar de estarem de costas para mim, têm a plena consciência que eu estou atrás deles uhum, e que eu ando a passarinhar por ali. uhum, Portanto, é um bocadinho, depois é um bocadinho este ritmo, porque se eu vou fazer um trabalho, eu vou contar uma história, e esta história é das pessoas e daí o texto, quem ler o texto percebe, que eu fui retirar, eh, e por acaso eu não fiz entrevista, eu retirei mesmo da comunicação social local, de uma entrevista que houve aqui há uns anos atrás, e eu apanhei um recorte de jornal, transformei, retirei nomes, porque as entrevistas tinham nomes, e eu não gosto de associar muito diretamente os nomes das pessoas à uhum. pessoa, porque eu gosto mais de uma memória coletiva e não daquela memória individual que naquele dia estava na praia. Portanto, este sentido de presença das pessoas a olharem para mim, a ver uma cumplicidade, e depois o que elas estão a fazer é, acho que é, como dizias, antropológico, é social, é sociológico, fascina-me e eu ando atrás disso. Pronto. Claro. E aqui neste caso, tiveste que manter uma distância respeitosa da água, não fosse o equipamento levar Eh, o mar Sim, levar o. embora naquela anterior, aquele senhor que está Sim, com a sim. espuma a sair entre as pernas, Sim. aí fiz uma escolha óbvia, porque ele estava mesmo naquela situação como dizia o avô da Catarina, esta água tem muito oxigênio. E eu lembrei-me destas, e este espumar é uma espécie de homenagem ao avô da Catarina, que pronto. E, claro, estas coisas são também a minha memória individual em imiscuir-se na construção da imagem e das narrativas. Claro. A É outra curioso. imagem tem ali um bocadinho o respeito do meio-meio, equilibra-se entre o céu e a terra, Uhum, há uma linha, há uma diagonal entre as pessoas, uhum, há quase como aquela criança que está a olhar de lado. Há aqui uma data de gestos que são muito naturais. claro. A senhora com a toalha e as outras a irem a tomar banho. Então, mas Uhum. está frio ou não está frio? Pronto, há Exato. aqui assim uma data de coisas que tornam a imagem estranha, e a grande âncora para mim é a sombra dela. Eu paro sempre a olhar naquela sombra que treme no reflexo da areia. Uhum. Sim, sim, é de facto muito interessante, sem dúvida. Aqui temos mais um momento antropológico, o assinalar Sim, do dia na praia digamos, e da condição atual do corpo também, no sim. fundo. Eu vi esta senhora fazer isto, abordei e disse: olha, eu gostava de fazer a fotografia. Não peguei na máquina e disparei. Até porque eu estou muito próximo dela e era um bocadinho intrusivo, um bocadinho não.
salvo seja. E eu disse: olha, gostava, tinha esta intenção, gostava de apanhar uma pessoa nesta situação, via, não se importa, e ela disse, então ela ficou toda contente. Todas estas pessoas, depois todas, nem todas, algumas não queriam que eu devolvesse a fotografia, mas todas as que me davam um e-mail ou forma de lhes mandar a fotografia, depois eu mandava a fotografia. Uhum. Sim, sim. É uma, é uma, é uma prática bastante cordial e e uma fórmula de agradecimento, ao fim e ao cabo, também. Sim, Um momento sim, e, estamos a receber a imagem generalizada das pessoas e devolver-nos também esse carinho. e, no fundo, prolongar um pouco mais esse encontro, que parece, enfim, um pouco rápido e às vezes intempestivo, mas essa ideia da troca da imagem prolonga um pouco mais essa relação e o encontro, sem dúvida. É uma partilha, sim. Claro. Aqui, Bem, este foi um daqueles dias mesmo assim. este eh, parecia estar mau tempo. sim. E este aqui já é quase, não é bem o fim de tarde, porque o sol nasce de terra e vai se pôr no mar. Portanto, este sol já passou o zénite, já está do lado de lá e já está a fazer este espelho de água à frente daquela figura, qual Dom Sebastião que está à espera de que o tempo melhore, qualquer coisa. Quem quiser interpretar, interprete da maneira. E eu Claro, vejo ali uma figura de proa à espera do bom tempo. claro, claro. Há ali já atribuis uma qualidade mais, digamos, metafórica a esta imagem, sem dúvida. E voltamos mais uma vez a uma vista mais ampla em que se vê, enfim, diversos tipos de atitudes, até com os chapéus de sol, um que protege do Sim. sol, outro que protege não se sabe bem do quê, do mar ou qualquer coisa, ou do vento, Sim. eventualmente. É- Estas zonas também têm bastante vento, então estes corta-ventos E as são pessoas estruturas de ali, tecido. e uma pessoa escondida atrás das pedras, seguramente, não é? Sim, provavelmente a proteger-se também do vento que viria Portanto, de mar. isto há toda uma espécie de ritualização digamos, do ir à praia e do encontrar o local adequado, não é? Para estar Sim, sim. um pouco, enfim, muitas vezes a maioria das pessoas tira a roupa na expectativa de que possa apanhar algum sol, ou pelo menos expor a pele aos elementos, que é sempre agradável, mas nem sempre estas praias do Oeste permitem essa Sim, relação. exato, há dias frescos mesmo, há dias que são mesmo fresquinhos. Neste caso, há aqui dias em que está fresco e este aqui foi um daqueles dias em que a neblina deve ter comparecido ali assim mesmo de repente e ainda há aqui uma nesga de sol que se mantém. Claro, Aqui uma homenagem aos bombeiros, claro. Tem ali uma que se camisa. vê, sim, com o filho, com a filha. É exatamente o mesmo tipo de situação, eu achei interessante e só o senhor o tipo de fotografia que queria fazer. E pronto, e ele concordou e depois obviamente a brincar com a miúda, que era o que ele estava a fazer. No fundo, houve aqui também uma interação entre ti e as pessoas para, digamos, ajudar, ensinar, enfim, realizar a fotografia de alguma maneira, não é? Sim, o ensinar é sempre relativo, porque nós quando olhamos, vamos na rua, vemos alguém, nós ensinamos, se é uma pessoa conhecida, se é o patrão, se é, nós estamos sempre em cena, no, Hum, socialmente. claro, Aqui é uma cena em que as pessoas percebem o que é que eu estou a pedir, qual é o meu objetivo, eu tiro a fotografia, depois vou-lhes mostrar, ficou gira, olha, então depois eu mando-lhe, ou não sei o quê, não quero, ou, pronto, há sempre uma conversa. Entretanto, ele também era bombeiro, perguntei-lhe como é que estavam as coisas lá no emprego, estou de férias, não sei o quê, a filha, pronto, aquelas histórias, se é divorciado, se não é divorciado, porque é que está com, a esposa ficou a trabalhar. Há sempre muito motivo para conversa. E é sim, uma boa maneira de a gente estar. claro, claro. Não estou a tomar banho, mas estou a passear com a câmara e a fazer o que me dá prazer, e as outras pessoas estão a fazer o que dá prazer, e há esta É uma troca, interseção. é uma troca, Sim, e a interseção das vidas. claro. No fundo, as pessoas estão a dar de si, eu também estou a dar um bocadinho de mim quando faço isto. E esta imagem é um pouco simbólica disso, porque há aqui um desejo de brincar, de prazer, e a fotografia acho que também reflete um pouco isso, não é? Ou seja, este, Sim, tem.
tem as gaivotas lá ao fundo, tem a água, tem um vazio, não há mais pessoas, e está aqui assim um pai com uma filha entretidos, sem telemóveis, por exemplo, sem. Há aquela senhora com o telemóvel, mas estes aqui estão perfeitamente divertidos a fazer aqueles clássicos castéis de areia, cai, não cai, vai buscar água, vai buscar areia molhada para se aguentar, peneirar, o quê? As conchas, tanta coisa que se faz na praia. É Eh, uma nova fórmula de calcorrear as praias, nova, enfim, relativamente recente. Pela costa portuguesa têm aparecido bastantes exemplos de Sim, passeios marítimos em Madeira que antes não existiam, não é? Ah, neste caso é mesmo uma duna artificial que foi montada e depois fechada com este equipamento, porque a Praia da Vagueira está cada vez mais curta. Eu já conheço, eu conheço a Praia da Vagueira de há alguns anos e há pessoas que conhecem há muitos, muitos anos e o areal tem sido comido ok. eh, significativamente. E este lado esquerdo, portanto, a Praia, a Vagueira tem dois ou três molhos e depois aqui é uma zona sem molhos que tem estes passadiços construídos depois de terem montado uma duna e que, como se vê naquela outra fotografia que tem aqueles calhauzinhos, aquilo já é uma zona que já, o mar já começou a roubar novamente a areia. Hum, Portanto, isto é uma zona de interface bastante complicada em termos de recuo marítimo. ok. Isso é interessante. Porque, no fundo, acaba por constituir aqui uma resposta a um problema natural e que se sabe premente e futuro, Sim, provavelmente, cada vez mais. Enfim, sim. muitas vezes Este, estas. este é, Sim, sim. esta é a duna primária, porque há classificações para dunas, eu já estive a ver isso. Esta é a duna primária que já estava a deixar de existir e a ser empurrada para trás. Mais lá ao fundo há um parque campismo cujas areias já estão a tentar entrar e continua a recuar. Portanto, às tantas essa duna vai desaparecer e o mar vai entrar pelo parque campismo. Eh, portanto, Bem, há também uma fotografia, embora não fazendo parte deste portfólio, há uma fotografia em que nesta duna lá ao fundo aparece só a parte de cima de uma iluminação pública, portanto já houve caminho ali, portanto ficam essas memórias no terreno. bem, aí nessa costa não sei, mas sobretudo aqui mais na costa oeste, em, enfim, em períodos bastante anteriores ao nosso, o mar entrava bastante dentro da costa, não é? Portanto, houve uma regressão, sobretudo do Oceano Atlântico aqui na zona oeste, mais nesta zona aqui de baixo, não é? Sim, sim. Obviamente o Aveiro também faz parte da zona oeste, mas não é considerada a região oeste, vá lá, é outra região. Mas aqui, sobretudo, o mar entrava bastante dentro, enfim, chegava a Porto Mó, chegava a São Martim, chegava Sim, a zonas onde hoje quase não conseguimos imaginar que chegasse ali mar, que chegasse ali mar, não é? Portanto, ou seja, nós estamos agora a assistir a uma espécie de reformulação a partir da ideia do gelo nos polos e em todas essas questões, mas entretanto o mar já andou por estes lugares, não é? Portanto, não deve ser necessariamente, ou não é necessariamente uma coisa fixa. Agora, os intervalos de mudança é que são bastante longos e nós parecemos estar a assistir a um desses intervalos de mudança, sobretudo porque a nossa costa está bastante exposta ao Atlântico, não é? Ou sim, seja, sim. hum, Sim, e estes trabalhos acabam por também situar um momento na nossa história, porque claro, embora não tenham um fundo, um objetivo puramente documental, porque eu podia enfim, fotografar, sei lá, de 5 em 5 anos, ir lá e fotografar esse tal recuo ou claro, essa dinâmica das areias, não o fiz. Neste caso é mais este aspecto sociológico. claro, claro. Do... Aqui, se fosse isso, neste caso até seria enganador, porque esta praia parece ter uma extensão de areal, digamos, grande, e aqui nem parece estar a retrair-se, ao contrário da outra, portanto, Estas zonas são as zonas que não levaram com aqueles molhos que às vezes são lesivos da deposição das areias.
Depois, ok, como tem um molho, o mar começa a enrolar e a empurrar a areia para ali e vai escavando daquele lado. Depois chega ali e retira o resto dessa areia e fica só o molho e a costa. ok. Se tiver enrocamento, fica a rocha. Se não tiver, rua. Uhum. Há uma coisa que eu acho aqui muito interessante é as escalas que tu escolhes e muitas vezes os motivos de absorção, as pessoas estão totalmente absortas nas suas atividades ou então estão a posar a teu pedido. Sim. Né? Sim, aquela senhora apanhei também a ir. Aliás, eu vinha de lá e disse que queria tirar a fotografia e ela concordou, mas depois eu achei mais interessante. Quase que elas são a paisagem desta estrutura verde e amarela e com a toalha, tem aqui um grande colorido Sim, e sim, sim. elas são paisagem para esta arquitetura quase. Portanto, há um pensamento, quando eu abordo as pessoas, eu às vezes já tenho a ideia do que é que eu quero fotografar, outras vezes ainda estou a tentar dialogar, quer dizer, Sim. se vale a pena fotografar, se não vale, às tantas faço uma fotografia, mas depois Eu vai para o aproveito, arquivo, não é aproveito, interessante. exato, aproveito para te perguntar um pouco sobre isso também, que é o teu, vá lá, tua investigação, vá lá, ou seja, quando tu chegaste aqui, para já tu já tens um conjunto de trabalhos onde o mar e o motivo marítimo é bastante presente, não é? Portanto, se tens influências, se pesquisas, o que é que pesquisas, como é que pesquisas, que tipo de imagens ou autores te interessam. Eu lembro-me aqui muito rapidamente de autores que poderão nem ter nada a ver contigo, mas sei lá, o Sugimoto explorava a paisagem marítima, a Rinette Distra explorava o retrato, enfim, das adolescentes à beira-mar, o Máximo Vitali construía uns sítios bastante elevados para fotografar a partir de pontos de vista elevados, etc. Portanto, ou seja, o que é que tu, digamos, trazes ou acrescentas aqui a este processo? Hum, Ou o funcionas Peter mais Hugo, intuitivamente? Vá lá. não, há umas imagens há um arquivo de imagens, e eu estava a dizer, por exemplo, o Peter Hugo, eu gosto muito do trabalho dele. Portanto, principalmente a Rinec também gosto, mas aí a Rinec já é um mais conceptual. O Peter Hu, que vem de um percurso jornalístico e que entra pela parte da arte, e essa transformação com o Ziena Man, com aquele trabalho sobre as hienas, eh, o consolidar dessa nova maneira de captar baseada no pensamento interessa-me muito, mais do que fotojornalismo em que há uma coisa que é para registar quase numa só imagem, contar a história numa só imagem, Uhum, ou ter algo que seja suficientemente cativante para induzir àquela notícia. uhum, Sem dúvida que é importante, tem a sua função, mas para mim, este sucessivo cadenciar de imagens que nos vai colocando num ambiente, por exemplo, esta imagem é sugestiva disso, porque passamos por aquela senhora que está a fotografar-se, depois saltamos para um ambiente familiar e depois temos novamente o ambiente familiar, mas a senhora a ir-se embora e agora temos a seguir esta. Portanto, há um encadear de imagens que só depois na montagem final é que a se intenção constitui. narrativa, essa intenção narrativa, entre aspas, surge já no ato da Sim, montagem. sim, embora não seja tipo um guião como é no cinema. O cinema é muito rígido. Sim, sim, sim. O cinema prepara-se tudo e depois vai-se executar. Uhum, Eu aqui, como sou dono e senhor do meu tempo e do meu bem-aja, não é? Eu vou-me divertindo e vou passeando, sendo que eu tenho algumas normativas e tenho um conjunto de imagens e de autores, mas sobretudo desses autores, um conjunto de imagens que em mim funcionaram. uhum, E que quando eu abordo as situações, me lembram esta situação, por exemplo, esta escala da pessoa pequenina, mesmo ali naquela beira-mar,
se uhum, calhar poderia tentar me aproximar e fazer outra imagem. sim, Era, e era outra imagem, não era esta. claro. Aqui neste caso, foi esta que me. Esta novamente quase aquele meio campo de neblina que é vazio e depois um pedaço do mar e aquelas duas pessoas quase espartilhadas num nada de areia, foi o que me atraiu e eu posicionei-me e me levou a esta posição. Claro. Podia ter ido lá abaixo, falar com eles e tirar outra fotografia. Este retrato é muito, muito espontâneo, muito direto, muito vivido, não é? Sim, de um modo geral, há sempre algo, há muita história por trás de imagens. E esta imagem envolve aqui a esperança da saúde, porque há aqui uma pessoa que está doente e que está a recuperar, e eu penso que ao falar assim, penso que já estão a perceber que isto é um recobro, e é uma pessoa, é um casal que está a usufruir do tempo que tem ainda para estar em conjunto e a tentar viver a vida com alegria. Uhum. E pronto, esta foi daquelas fotografias, ficou assim um bocadinho, Essa mas permite que seja contada uma história ao vivo, embora uma história que nós não conseguimos retirar da imagem per si, não é? Al- é porque eu isso aprendi com os trabalhos que eu fiz com os ex-combatentes. Eu, quando fiz um trabalho sobre a guerra colonial e com os ex-combatentes, eu formulei questões e eu fui à procura dessas pessoas. Aquela pessoa que pisou uma mina, aquela pessoa que teve um acidente, aquela pessoa que foi ferida em combate, aquela pessoa que. Inclusivamente os repatriados. Pronto. E comecei a responder essas perguntas visualmente, fui-os encontrando. E às tantas, eu não queria só contar a história daquela pessoa, porque aquela pessoa é uma entre os centenas ou milhares que pisaram uma mina ou que tiveram certo tipo de problemas. E reduzir isso tudo apenas a uma existência é novamente afunilar. Claro, E por isso é que eu não gosto muito de legendas. Quando me pedem para fazer legendas para as imagens, eu torço-me todo. claro, Eh, claro. Esta fotografia, para mim, tem umas cores quase da Holanda, quer dizer, que isto parece uma pintura, quase renascentista. É até a posição de todas as pessoas quase viradas para o mesmo lado. Exato, aquele elemento extremamente inusitado no, Sim, no, no céu, obviamente, define bastante esse interesse visual, claro. sim, sim. Aqui temos uma trabalhadora do mar. Foi muito difícil de fotografar. Foi muito difícil porque eu disse, olha, quero a fotografia na janela. Ai, nem pense. Se eu tenho uma fotografia virada de costas para o mar, eu sou despedida. Porque nenhum salva-vidas pode estar de costas para o mar. Mas pronto, com alguma insistência, e depois apareceu um amigo dela que também era salva-vidas, e disse: Olha, o teu amigo fica aqui e ele está a ver tudo, ele não deixa ninguém afogar-se, e então agora já podes Há um virar. certo Então pronto, paradoxo ok, porque não se vê ninguém dentro d'água, não é? sim, exato. E pedir para, exatamente para se equipar como estava. Acho que ela estava a sair de serviço, estava à espera do outro, já agora já não me lembro bem. E então chegou o colega e disse: Ok, então agora já te posso fotografar, já estás a ir embora, já está aqui o outro para garantir a segurança de toda a gente. Claro. E creio que esta é a imagem que termina a ser É, é. um momento clássico das praias do Oeste, toda a gente a fazer paravento. E agora imaginar se está lá um tacho com feijoada, se está um casal com 30 filhos, porque os outros pais deixaram-nos todos e foram à sua vida, porque isto aqui é uma barraca grande. Vias maiores, mas esta aqui foi Olha, irmã, que. penso que não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre esta série. Já passamos pelas imagens. Enfim, ah, tu que me saberás dizer. Não sei se vais continuar a fazê-la, se foi, digamos, um trabalho que perseguiste, digamos, agora é só em agosto. Sim, este foi uma consequência de eu ter ido para esta zona e ter lá ficado
durante quase um mês, ou um mês. Portanto, eu chego lá e constato isto e digo, olha, vou fazer isto. Ok. Se tiver, se estivesse estado sempre céu azul, se calhar tinha ido a tomar banho e pronto, a máquina ficava a apanhar pó. Olha, fala-nos também um pouco desta exposição que tu tens agora aqui em Torres Vedras, que é o Pai Mar, que inauguraste já há algumas semanas, e que este sábado vais fazer uma visita guiada, inclusivamente, não é? Sim, dia 14, pelas 4 horas, vou fazer visita guiada e vou ter a oportunidade de falar um bocadinho novamente sobre as imagens. Ahm, este projeto é um projeto que envolve várias universidades, é um projeto da Cátedra da Unesco. E eu, como membro da APCM, Associação para as Ciências do Mar, integrei este projeto, que é o Projeto Concha, Uhum, que, que se preocupa com o desenvolvimento das cidades costeiras desde o século XVII. uhum, Portanto, basicamente, contando assim de forma rápida e menos científica, porque isto é um projeto científico, o que eu desafiei foi os cientistas a terem no seu arquivo e para os seus artigos imagens mais interessantes do que aquelas somente científicas. uhum, Portanto, o projeto passou por eu fazer fotografias para o arquivo das diferentes universidades por onde eu andei. Portanto, estive na Colômbia, Cabo Verde, São Tomé e na Irlanda e onde eu fui constituir um arquivo. Aquele sim mais fácil de explicar foi, por exemplo, a Irlanda. Na Irlanda eles estão a fazer um recenseamento das zonas costeiras. E então uma das coisas que me pediram foi vai assinalando todas as falésias, portos, pronto, e fazes disso uma base de dados e no final entreguei-lhes esse conjunto de imagens. Pronto, isso aí é o mais fácil de explicar. Portanto, tem esta base científica e conjuntamente eu disse-lhes o que me interessava que era, portanto, para além das imagens científicas, eu com a minha valência artística vou colecionar imagens que eu considero que entram mais no campo artístico. ok. Portanto, são também documentais e fui fazendo esse conjunto de imagens que está agora nesta exposição Uhum. e que se pode ir ver à cooperativa Essas em Torres imagens Vedras. são só sobre Cabo Verde, ou seja, tu mencionaste aí vários Não, países, ou são não, sobre outros países também? já estas aqui. Houve uma contingência que foi o Covid, a pandemia. Portanto, o projeto começou em 2019. Eu fui a primeira vez a Cabo Verde e depois entrou o Covid e eu já não fui. Já tinha planeado ir à Colômbia, portanto, já tinha as outras não se realizaram. E entretanto, quando o Covid começou a desaparecer, já havia exposições marcadas como a do Museu do Mar. E eu ainda não tinha feito o restante das missões. Então, para o Museu do Mar, fiz um conjunto de imagens que era só sobre Cabo Verde, que era o que eu tinha, Uhum. e entretanto fiz as outras imagens, e na cooperativa já selecionei algumas imagens da, das outros locais. Está desequilibrado. Eu gostava de ter mais imagens ter um projeto mais coerente sobre esta ideia de Pai-Mar, que é, no fundo, nós dividimos o planeta em terra por diferentes fronteiras. E eu vejo aqui a fronteira que é o interface marítimo, que é relativo à ondulação marítima, àquilo que nós chamamos de zona costeira, se está a maré alta, se está a maré baixa. O que é a zona costeira? É 10 quilómetros, é 20 quilómetros, é 5 metros? Portanto, toda esta indefinição que está frente a um mar e que está frente a uma terra, eu chamo este povo do Pai Mar. Ok, Eh, foi, é mais ou menos o que, portanto, apesar de serem zonas diferentes, há uma coisa comum que é estar neste interface. E ok, foi isso que eu procurei fotografar. Todas as fotografias têm o mar como sugestão ou cenário. bem, ótimo. Então, sábado teremos a tua presença para uma visita guiada. Ok, e a Todos exposição convidados. fica até quando? Até 21 de outubro. 21 de outubro, ok. Estamos em 2023, há pessoas que só verão este vídeo provavelmente depois, mas entretanto, para as que virem agora, já fica anunciado. Ok, ah,
Obrigado, Hermano. Acho que foi uma bela passagem aqui por este teu projeto. Ah, obrigado pela tua sugestão, até. Fizeste essa sugestão há umas semanas. Eu não conhecia este trabalho, não sabia que andavas a fazer. Já conhecia o Pai Mar, já tínhamos até conversado um pouco sobre isso, mas este não. E ficamos muito contentes de ter este trabalho aqui connosco e de fazermos esta entrevista contigo. Obrigado pelo convite, Ok, foi ótimo. tá. Olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se não, até breve e até um destes dias. Obrigado, até um dia destes. Obrigado.